dos terceiros anos. Hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de ciências. Nas aulas anteriores, vocês observaram várias experiências relacionadas aos sentidos. Na aula de hoje, nós faremos algumas atividades envolvendo os sentidos da audição e da visão. Vamos resolver as atividades abaixo. Coloque o nome e a data para ficar mais organizado o seu material. Na atividade 1, tem uma situação para você colocar o que você acha. Carla chamou os amigos para uma noite do pijama em casa, porém acabou a luz. Com base nessa informação, responda ao que se pede. Letra A. Você acha que Carla e os amigos conseguiram enxergar no escuro? Sim ou não? Se tivesse totalmente escuro o lugar, sem luz de nenhuma espécie, nem celular, nenhum tipo de luz, eles iriam conseguir enxergar? Não, né? Muito bem. Na letra B, quais objetos você indicaria para ajudá-los a enxergar melhor nessa situação? Escreva e nós já vamos analisar. Pode ser lâmpada, pode ser lanterna e outros que você tenha pensado. Na atividade 2, você vai pensar um pouquinho. Nossa visão adapta-se à quantidade de luz do ambiente em que estamos, mas há situações em que temos dificuldade para enxergar. Letra A. Pensando na quantidade de luz do ambiente, você enxerga melhor em ambientes claros ou escuros? Letra B. Devemos adotar medidas preventivas para cuidar da nossa visão. Lembra que nós estudamos na sala vários tipos de medidas que nós devemos adotar. Agora você vai analisar cada uma das frases e marcar com X os exemplos que indicam esses cuidados. À medida que eu for lendo, você vai marcando. Primeira, visita periódica a um oftalmologista. Próxima, ficar muito tempo na frente do computador. Será se ficarmos muito tempo na frente do computador vai ajudar na nossa visão? Nós estamos cuidando? Outra, utilizar colírio somente com orientação médica. Próximo, lavar as mãos antes de encostá-las nos olhos. E a última, não utilizar óculos de sol para proteger o órgão dos raios solares. Vamos ver como ficou? Você deveria marcar visita periódica a um oftalmologista, utilizar colírio somente com orientação médica e lavar as mãos antes de encostá-la nos olhos. Muito bem. Vamos continuar realizando as atividades sobre visão. Atividade 3. Para as pessoas com deficiência visual se localizarem, são necessárias adaptações que auxiliem o deficiente a chegar ao caminho pretendido. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Na letra A, qual a relação entre o que é apresentado na imagem com o direito que os deficientes visuais têm de ir e vir? Pense um pouquinho. O que você vê nessa imagem que favorece a locomoção do deficiente visual? Pense um pouquinho, pause o vídeo e logo nós faremos a correção. Se você identificou que a calçada apresenta indicações para que os deficientes visuais possam se locomover de forma independente, utilizando a bengala, você percebeu muito bem.
Na letra B, sugira outras opções que tornam os locais acessíveis para os deficientes visuais. Antes de responder, pense um pouquinho. Pause o vídeo novamente, registre e logo vamos fazer a verificação. Há várias opções que tornam os locais acessíveis aos deficientes visuais. Cão-guia, calçadas adaptadas, bengala, sinais de trânsito com aviso sonoro, faixa de pedestre com indicação para o caminho da bengala, ônibus com indicação do trajeto em braille na lateral. São várias possibilidades. Na atividade 4, vamos lá. Com a ausência da visão, outros sentidos se tornam mais desenvolvidos, possibilitando o aprendizado de outras formas de comunicação, como o braille. Você se lembra o que é braille? Como nós vimos, o braille é uma forma universal de comunicação para deficientes visuais que utilizam a percepção do tato para a leitura e a escrita. Voltando à atividade. Para utilizar esse método, é necessário o uso de um sentido. Indique com um X o sentido necessário: audição, visão, gustação, tato ou olfato. Se você disse e marcou o X no tato, você acertou. Na página 159, nós vamos relembrar o estudo sobre a audição. Coloquem o nome, preencham a data, faça a letra com muito capricho. Na atividade 1, você vai assinar as opções que representam situações em que podemos reproduzir sons com o corpo. Levanta um pouquinho da cadeira e vamos fazer esses comandos, para depois vocês preencherem com o X. Vamos lá, todo mundo em pé. Vocês vão tossir e perceber se faz som. Quando você abre os olhos, faz som? Quando você cruza os braços, vão percebendo se vocês estão fazendo som ou não. Encostar lentamente a mão na parede. Percebam se faz som. Agora, batam os pés no chão. Fez som? Bater palmas. E mastigar pipoca. Qual dessas alternativas que você fez, que fez barulho, vocês vão marcar com X. Vamos ver como ficou? Tossir, bater os pés no chão, bater palmas e mastigar pipoca. Muito bem. Na atividade 2, vamos analisar. Em peças de teatro, há um conjunto de fatores que podem atrapalhar a atuação do artista. Mesmo com diversas caixas de som, se a acústica do ambiente não for boa, ela pode interferir de forma negativa, fazendo com que as ondas sonoras emitidas batam em um obstáculo e voltem em direção ao palco. Assinale a alternativa que representa o nome do fenômeno descrito. É iluminação, eco ou energia sonora? Isso, se você colocou eco, está correto. Na atividade 3, você vai marcar o seguinte: de acordo com os instrumentos, suas características e o som que produzem, responda ao que se pede. Letra A. Quais são as semelhanças e as diferenças entre os três instrumentos apresentados? Observe os três instrumentos e verifique o que há de semelhante e o que há de diferença entre eles.
Antes de observar a correção, procure identificar essas semelhanças e diferenças. Vamos ver se você notou algumas das semelhanças. Se você observar, os 3 instrumentos, eles têm corda, eles são instrumentos de corda. Outra semelhança, os 3 são feitos de quê? Os 3 são feitos de madeira. E também os 3 são portáteis. O que são portáteis? Que nós podemos carregar, né? E as diferenças, você conseguiu notar? Uma diferença é o uso do arco de madeira para tocar o violino. Outra diferença pode ser o tamanho. E outra diferença pode ser o som. Se você colocou diferente, não tem problema essas respostas. O importante é você notar o que é diferente e o que é semelhante. Vamos pensar um pouquinho sobre a letra B. É possível que instrumentos parecidos produzam sons diferentes? Explique. Pense um pouquinho. Vamos ver como ficou a resposta da letra B? Os instrumentos diferentes não reproduzem o mesmo som, independente de sua aparência similar. Vamos para a atividade 4. Os sons produzidos podem transmitir uma mensagem, seja uma mensagem de atenção, como a sirene da ambulância, seja uma enviada em uma brincadeira utilizando um telefone de lata. Observe a imagem a seguir e responda ao que se pede. A menina está falando. Você está me ouvindo? E o menino responde: para onde você está indo? Analisando essa imagem, vamos fazer a letra A. A mensagem que Bruna passou pelo telefone de lata foi a mesma que chegou até Lucas? De acordo com o que o Lucas falou, será que ele entendeu o que a menina havia falado? Não, né? Ok. A letra B. Nesse caso, o som que Bruna emitiu e a mensagem que Lucas entendeu são iguais? Também não. Vamos fazer as atividades da página 151. Essas atividades que nós estamos fazendo na aula de hoje são apenas registro de tudo que nós já estudamos nas aulas de ciências, através de todas as experiências que foram feitas. Vamos lá. Coloque seu nome novamente, a data de hoje com muito capricho. E vamos para a atividade 1. Bernardo e sua família adoram brincar de cabra cega. Nessa brincadeira, uma pessoa fica de olhos vendados enquanto os outros participantes fazem barulho. Seguindo os barulhos, a pessoa que está vendada deve tentar localizar os outros participantes. Observe a cena a seguir e responda ao que se pede. Dá uma olhada na cena e vamos para a letra A. Na brincadeira, a mãe de Bernardo conseguiu encontrá-lo primeiro. O que ele fez para que isso acontecesse? Será que ele ficou em silêncio? Ou será que ele fez mais barulho que os outros participantes? Com certeza fez mais barulho, né? Na letra B, observe a pergunta. Qual órgão do sentido foi responsável por permitir que a mãe de Bernardo o encontrasse, mesmo vendada? As orelhas. Muito bem. Na letra C, esse órgão é responsável por qual sentido? A audição. Muito bem. O número 2. Os sons podem nos auxiliar em diversos momentos do dia. Observe a imagem a seguir. Dá uma olhada na imagem, o que está acontecendo? Letra A.
Porque o carro está buzinando para o pedestre? Será que ele está atravessando com o sinal vermelho para pedestre? Ou ele está atravessando a rua na faixa de pedestres? Alternativa primeira. Ele está atravessando com o sinal vermelho para pedestres. E na letra B, qual é a função da buzina do carro nessa situação? Registre o que você acha. Qual é a função da buzina? Se você colocou que a buzina serve para alertar o pedestre sobre o perigo, você acertou. Nessa página 152, você fará a tarefa. Faça com capricho, dedicação e até a próxima aula.